Olá, bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. Sou o professor Antônio e hoje nós vamos aprender sobre radicais e suas propriedades. Vamos lá? Radicais. Bom, toda a expressão da forma, que é essa daqui, ó, com o A pertencente aos reais, N pertencente aos naturais e N maior ou igual a 2, recebe o nome de radical aritmético ou simplesmente radical, tá certo? Vamos conhecer os elementos desse radical. Temos aqui um radical, onde esse n é o índice, tá? É justamente esse número aqui que vai dar nome ao tipo de raiz, se ela é quadrada, se ela é cúbica, se ela é quarta, tá? O número que está aqui dentro do radical tem o nome de radicando, e o resultado desse radical, que é o b, a gente chama de raiz, tá certo? Vamos dar exemplo? Primeiro exemplo. Temos aqui, ó, um radical com o número 9 aqui, certo? Então a gente lê o que? Raiz quadrada de 9. Bom, como eu falei aqui, o índice vai determinar o tipo de raiz. Como aqui não aparece o número, né? Então na verdade está o número 2 aqui, invisível, tá? É o número 2. Ok, a partir disso nós temos quem? O número 3. Então a gente vai chamar o que? Raiz cúbica de 18, tá? O 3, então é raiz cúbica. Se for um 4, você vai dizer raiz quarta de e o número que está aqui dentro, no caso 3 quintos, tá certo? Então nessa aula a gente aprendeu o que é um radical e seus elementos, ok? Vamos em frente. Propriedades do radical. Primeira propriedade. Propriedade do radical de um produto. Nós temos aqui um radical e um produto. Bom, se a gente for resolver, nós temos 9 vezes 16, que é igual a 154, que por sua vez, raiz de 154 é 12. Tudo bem, como o número está muito alto, a gente pode fazer o que? Uma transformação aqui, ó. Tomar o 9 e 16 e separar em dois radicais. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. E aí faz por partes. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. E aí os resultados a gente multiplica. Ó. 3 vezes 4, 12. Ficou mais fácil, né? Então a propriedade serve para isso, para facilitar a nossa conta. Bom, gente, é o seguinte. O exemplo nos mostra que radical de um produto é igual ao produto de radicais. Então nós temos aqui um radical com esse produto aqui e transformei um produto de dois radicais. Super fácil, né? Vamos à segunda propriedade. Propriedade do radical de um quociente. Bom, agora nós temos o quociente, ou seja, uma divisão. Nós temos aqui, ó, 9 sobre 25 dentro de um radical. E vamos sair a raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Tranquilo, né? Mas eu posso aplicar a propriedade. De que forma? Separando esses números aqui, né, com os radicais. Raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 25. E resolve da mesma forma. Raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 25 é 5. Então essa é a transformação, né, que você pode verificar que significa a mesma coisa. Ou seja, o exemplo nos mostra que radical de um quociente, né, é igual ao quociente de radicais. Tá? Você tinha um quociente só e separou em quociente de radicais. Um radical no numerador e outro radical no denominador. Tranquilo, né? Vamos em frente. Bom, terceira propriedade da mudança de índice. Bom, nosso objetivo aqui agora é modificar o índice. Bom, vejamos aqui o primeiro radical. Raiz quarta de 2 elevado a 8. Se a gente for resolver de forma normal, você tem 2 elevado a 8 dá 256. E tem raiz quarta de 256 é igual a 4. Tá? Vai demorar um pouquinho, mas você consegue encontrar. Muito bem. Eu vou modificar o índice sem alterar o resultado final, que é 4. De que forma? Simples. Eu vou tomar o índice e o expoente e vou achar um divisor comum, ou seja, o MDC desses dois números aqui. E o MDC de 4 e 8 é 2. Então, se é 2, vou pegar 4 e vou dividir por 2 e acho 2. Então, no lugar do 4 agora vai ter 2. Tomo o número 8 e vou dividir por 2 e encontro 4. Então, no lugar do 8 eu coloco 4. Bom, feito isso, vamos ver o que acontece. Repare que reduziu, né? Era a raiz quarta, passou a ser raiz quadrada. O número é 256, agora passou a 2 elevado a 4. Que 2 elevado a 4 é quanto? É 16, quer dizer, um número super menor. E raiz quadrada de 16 é 4. Olhe, perceba o que aconteceu aqui, olhe.
os resultados são os mesmos, ou seja, o que acontece, gente, aqui, acontece o seguinte, o exemplo nos mostra que um radical não se altera quando o expoente do radicando e o índice do radical são divididos pelo mesmo número, ou seja, você vai encontrar o MDC tanto do índice como do expoente, tá? E vai fazer essa continha aqui, vai alterar, tá? Quando ele fala mesmo número, é um divisor comum, tá certo? Tudo bem, super fácil, né? Modifiquei e o resultado não se alterou. Vamos dar exemplo. Bom, nós temos aqui raiz 10 décima de 7 elevado a 15, super alto, né? Então o que, é que vai acontecer? Que o MDC de 10 e 15, 5. Olha como ficou, olha. 10 dividido por 5 dá 2, quer dizer, de 10 passou para 2. E 15 dividido por 5 dá 3, olha, número 3, super menor. Bom, gente, é claro que aqui não vai dar uma raiz exata, mas a ideia é você reduzir esses números para facilitar a conta, tá? O nosso objetivo é esse. Não se preocupe que os resultados serão os mesmos, tanto se você fizer dessa forma ou dessa forma aqui, o resultado vai ser o mesmo. O bom é que você trabalha com números menores, tá certo? Essa transformação facilita muito. Tudo bem? Vamos em frente. Quarta propriedade. Veja as expressões. Cuidado agora. Nós temos um radical dentro de outro radical. E aqui nós temos uma expressão. Raiz sexta de 64. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver uma de cada vez e ver o que a gente consegue encontrar aqui. Bom, se eu for resolver isso aqui, é uma expressão, resolve de dentro para fora. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Mas ainda sobrou a raiz cúbica, né? Então, raiz cúbica de 8, 2. Tranquilo, né? Mas vamos lá. Raiz sexta de 64, se a gente fizer calmamente, vai achar 2. Bom, olha, gente, o que aconteceu? Os resultados são os mesmos. Tá? Bom, para que fez isso aqui? Só para finalizar aqui, comparando, nós temos que essa expressão é igual a essa expressão. Mas o nosso objetivo é esse, ó. O que foi feito? Eu vou tomar a primeira expressão aqui e vou multiplicar os índices. Ou seja, o índice aqui é 3 e o outro é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Olha o que aconteceu aqui quando eu fiz isso. Não ficou parecido com a segunda expressão? Ficou. Olha, se ficou parecido, então a resposta é ok, 2. Ou seja, se eu quero resolver esse tipo de expressão, onde você tem um radical dentro de outro radical, basta primeiro você multiplicar os índices e aí resolver o radical, tá? Primeira coisa, lembrando que aqui não existe nenhum número, tá certo? É só radical, radical. Tudo bem? Então é isso. Nós podemos fazer o seguinte, né? Conservamos o radicando e multiplicamos os índices. Foi o que eu falei, né? Então nós temos aqui uma situação, nós conservamos aqui o radicando, que é o A, e multiplicamos os índices. Aí sim, nós depois resolvemos o radical. Super fácil, né? Vamos em frente? Bom, gente, espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.